Além de serem grandes cantores da música brasileira, Roberto Carlos e Gustavo Lima são dois magnatas que sabem muito bem aproveitar a vida com muito luxo. Mas você já parou para pensar qual deles vive uma vida mais luxuosa? Neste vídeo você vai assistir uma batalha acirrada entre Gustavo Lima versus Roberto Carlos. Então agora, bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho, marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo. Primeiro round. Apartamento. Quando se trata de investir em apartamentos, os dois cantores parecem gostar muito. Gustavo Lima, por exemplo, possui um apartamento em Goiânia, no setor Marista, um dos bairros mais nobres da cidade. O imóvel fica localizado no edifício Victorian Living Desire, um prédio ultra tecnológico que possui até um elevador para carros, para caso ele queira guardar seus brinquedinhos na sala de sua casa. O apartamento do cantor é bem grande, possuindo 404 metros quadrados, distribuídos de forma bem ampla e integrada, com 4 suítes e uma enorme sala, sendo perfeito para quando ele quiser se reunir com os amigos. De acordo com a imobiliária, o imóvel é equipado com uma série de itens de última geração, como tratamento acústico para redução de ruídos externos, ar-condicionado em todos os ambientes, além de ser todo automatizado, o que não poderia faltar em um prédio tão moderno e tecnológico. Sabe-se que o prédio possui 32 andares e o apartamento de Gustavo Lima está entre os últimos, o que deve possuir uma linda vista para a cidade, que inclusive é um dos grandes diferenciais do imóvel. O edifício também conta com uma área de lazer muito sofisticada, capaz de oferecer todo o conforto e segurança para o artista. E para morar nesse incrível apartamento, o cantor precisou investir um bom dinheiro. Segundo algumas fontes, especula-se que Gustavo Lima tenha pago nada mais, nada menos que R$4.500.000 para adquirir esse belo imóvel. Já Roberto Carlos escolheu morar em um apartamento no bairro da Urca, na cidade do Rio de Janeiro, uma região cercada pelo mar e pelas águas da Baía de Guanabara, tendo praia em ambos os lados. Além, claro, de contar com uma vista deslumbrante para a cidade maravilhosa. Sabe-se que no dia do aniversário de Roberto Carlos, os fãs do cantor vão todo ano na porta do seu prédio prestigiá-lo para demonstrar todo o carinho e admiração que eles possuem. E isso parece agradar muito bem o cantor, já que ele sempre tenta atendê-los da melhor forma possível. E para se ter uma ideia de preço do apartamento do rei, apesar de não haver muitas informações sobre o interior do imóvel, existem outras coberturas na mesma rua sendo anunciados por aproximadamente R$15 milhões. Já para quando o cantor estiver passando um tempo na cidade de São Paulo, ele pode usufruir dos seus 2 apartamentos luxuosos localizados no edifício Horizonte JK, em Itaim Bibi, um bairro nobre da capital paulista. O edifício é construído pela empresa do próprio Roberto Carlos, a Emoções Incorporadora, e talvez seja por isso que o rei fez questão de garantir o seu. Segundo a planta 3D e as informações divulgadas pela construtora, podemos ver que o condomínio é capaz de oferecer muito conforto, lazer e segurança aos seus moradores. Logo na entrada, por exemplo, existe um belo hall com um pé direito duplo, o que mostra toda a sofisticação do edifício. Os moradores desse prédio podem usufruir de vários mimos, como piscinas cobertas, academia equipada, entre muitas outras coisas. Sem dúvida, esse empreendimento do rei foi construído com um alto padrão de qualidade. E para quem quiser morar nesse prédio e ser vizinho do rei, pode ser necessário desembolsar um bom dinheiro. Existem apartamentos de diferentes tamanhos, mas para se ter uma noção do preço, os imóveis mais caros chegam a custar quase R$7 milhões. Ou seja, o rei ganha facilmente esse round. Ponto para ele. Segundo round. Mansão.
Sendo cantores tão bem-sucedidos, é fato que eles possuem dinheiro mais que suficiente para comprar belas mansões. Gustavo Lima, por exemplo, possui uma das mansões mais luxuosas do Brasil. Inclusive, ele virou meme na internet por causa da sua humilde residência, que possui a arquitetura inspirada na Casa Branca, a residência oficial do presidente dos Estados Unidos. O imóvel fica localizado em um gigantesco terreno de 15 mil metros quadrados em Goiânia. A estrutura da casa é impressionante, tendo somente de área construída mais de 3 mil metros quadrados, capaz de oferecer todo o conforto e luxo que se possa imaginar, possuindo academia toda equipada, uma enorme piscina de 200 metros quadrados e até um lago para quando ele quiser pescar, algo que Gustavo Lima parece gostar muito. E para curtir momentos mais próximos da natureza, o cantor possui dezenas de animais em sua propriedade. E para morar em uma das casas mais caras do Brasil, é fato que o sertanejo precisou desembolsar uma grande fortuna. Para se ter uma ideia, algumas fontes estimam que a mansão de Gustavo Lima deve valer em torno de 50 milhões de reais. Já Roberto Carlos, não há informações que ele invista em mansões, ou seja, o embaixador ganha disparadamente esse round. Ponto para ele. Terceiro round. Carros. Todo mundo sabe que os dois cantores são apaixonados por veículos de luxo. Roberto Carlos, por exemplo, já foi visto com vários carros antigos, como Oldsmobile Countach de 1966, avaliado em 110 mil reais. Ford T de 1929, avaliado em 120 mil reais. Chevrolet Coupé de 1933, avaliado em 130 mil reais. Cadillac Eldorado, avaliado em 200 mil reais. Chrysler Imperial de 1965, avaliado em 270 mil reais. E até mesmo um Jaguar E-Type de 1968, um carro lendário que se tornou um ícone do automobilismo da época, sendo utilizado por muitas outras grandes personalidades. E é por isso que, até os dias de hoje, esse modelo de carro pode ser encontrado custando por volta de 800 mil reais. Mas o rei também gosta de carros mais modernos, como o que ele utilizou para ir tomar vacina. Trata-se de um Audi RS5, um sedã de luxo super veloz, que na época do seu lançamento foi considerado um dos carros mais rápidos de sua categoria, cujo preço atualmente gira em torno de 650 mil reais. Da mesma marca, ele também possui um Audi R8 Spider, uma super máquina feita para quem gosta de velocidade. Para se ter uma ideia, o veículo é capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora em inacreditáveis 3,2 segundos, chegando a atingir a velocidade máxima de 330 km por hora. E para se ter um desses não é nada barato. Um 0 km pode ultrapassar a quantia de 1.200.000 reais. Ainda mais luxuoso, Roberto Carlos possui um Lamborghini Gallardo, um super carro capaz de chamar muita atenção por onde passa. E para ter esse super carro, o rei pode ter chegado a desembolsar até 1.500.000 reais. Já Gustavo Lima é um dos cantores brasileiros que mais ostentam carros. Um dos seus primeiros veículos foi um Porsche Boxster, um conversível esportivo da Porsche que os modelos mais recentes custam em torno de 450 mil reais. Subindo o preço, ele postou foto de um Mercedes S63, um carro espaçoso e sofisticado da Mercedes, que custa por volta de 550 mil reais. O cantor também já exibiu seu Cadillac Escalade, um enorme carro muito utilizado nos Estados Unidos, que no Brasil custa mais de 800 mil reais. Assim como o rei, Gustavo também possui uma Lamborghini Gallardo, avaliada em 1,5 milhão de reais. Gustavo também se aventurou no mundo das Ferraris, possuindo uma 458 Itália vermelha, um dos modelos mais vendidos no país e que é o sonho de consumo de muitos apaixonados por carro, cujo preço gira em torno de 1.300.000 reais. Ele também já teve uma 458 Spider da cor amarela, que inclusive foi vendida para o cantor Eduardo Costa com o valor estimado em 1.400.000 reais. Ainda mais luxuoso, ele adquiriu uma Lamborghini Urus, um SUV deslumbrante e super exclusivo que conta com apenas 16 unidades no país. E talvez isso justifique o preço de 2.500.000 reais para adquiri-la. Já para enfeitar sua sala, Gustavo possui uma Ferrari FF, que inclusive foi criticado por sua ex-mulher. E o preço do carro é avaliado em aproximadamente 2.800.000 reais. Mas a aquisição mais cara do cantor é uma Lamborghini Aventador, um super carro esportivo capaz de atingir velocidades impressionantes, estando entre os carros mais rápidos do mundo. E para adquirir essa super máquina pode ser necessário desembolsar
desembolsar a bagatela de 4.500.000 reais. Podemos concluir que quando o assunto é ostentar carros de luxo, é quase impossível ganhar de Gustavo Lima. Ponto para ele. Quarto round. Iates. Os dois cantores têm como hobby passear em suas embarcações de luxo. Roberto Carlos, por exemplo, já teve 4 iates, sendo todos nomeados em homenagem à sua mãe Laura. Um deles é o Lady Laura 3, uma embarcação de 38 metros de comprimento que teve seu interior todo decorado pela sua esposa Maria Rita, que infelizmente faleceu em 1999. Já o iate que recentemente virou manchete na mídia é o Lady Laura 4, que foi comprado em 2020 pelo próprio Gustavo Lima. A embarcação do modelo iate Falcon 115 possui 35 metros de comprimento e consegue abrigar até 12 pessoas, oferecendo muito conforto para todos que vão a bordo. Atualmente o iate foi batizado de Embaixador, uma das formas que Gustavo Lima é chamado por seus fãs. E para adquirir o iate, que pertencia ao rei, Gustavo teve que desembolsar em torno de 25 milhões de reais. E mesmo que o sertanejo tenha adquirido um dos brinquedinhos de Roberto Carlos, o rei já chegou a ser dono de várias embarcações ao mesmo tempo, sendo ele então o vencedor desse round. Ponto para ele. Quinto round. Jatinho. Sendo dois cantores que possuem uma agenda lotada de compromissos, é claro que eles possuem aeronaves particulares sempre à disposição. Roberto Carlos, por exemplo, possui um jatinho do modelo Gulfstream G280, um jato executivo bimotor bastante moderno. O seu interior é bem luxuoso, possuindo 2 áreas de estar capazes de transportar ao todo até 10 passageiros com muito conforto. E o grande diferencial dessa aeronave é que ela possui autonomia de voo intercontinental, o que possibilita que Roberto Carlos viaje para o exterior sem a necessidade de parar para abastecer. E para ter esse incrível jato à sua disposição, o rei precisou investir uma verdadeira fortuna. Segundo algumas fontes, esse modelo de aeronave é avaliado em aproximadamente 22 milhões de dólares. Ou o equivalente a quase 120 milhões de reais. Já Gustavo Lima possui uma aeronave ainda mais moderna do modelo Gulfstream 4, uma sofisticada aeronave executiva bimotor de alta performance, de médio porte e alcance intercontinental, com capacidade para transportar com muito conforto até 20 passageiros. A aeronave do cantor é uma das mais modernas que existem para uso particular, com autonomia para quase 7.000 quilômetros, podendo viajar também longas distâncias sem a necessidade de parar para abastecer. E para ter um jatinho tão luxuoso, Gustavo Lima precisou investir em torno de 40 milhões de dólares, ou na cotação atual, em mais de 200 milhões de reais. E não podemos esquecer que o Gustavo também possui um helicóptero do modelo Augusta 109 Power, capaz de transportar até 8 passageiros com autonomia para mais de 900 quilômetros. E para usufruir desse meio de transporte aéreo, especula-se que ele tem investido em torno de 2 milhões de dólares, ou aproximadamente 10 milhões de reais. Apesar dos dois terem excelentes aeronaves, é claro que Gustavo Lima leva esse round. Sexto round. Negócios. Além de serem grandes cantores, eles também podem ser considerados mega empresários. Gustavo Lima, por exemplo, já revelou que possui mais de 100 funcionários em suas empresas. Uma delas é a Balada Music, um escritório que agencia a carreira de outros artistas, como Felipe Araújo e Wallace Arraes. Além de que seu escritório também é responsável por cuidar do Boteco, um dos mais importantes eventos de música do Brasil, onde convida vários outros artistas que faz um show com longa duração. Outra grande fonte de renda do cantor é através da internet, onde existem milhares de pessoas que acompanham o seu trabalho. Para se ter uma ideia da influência do cantor, em uma de suas lives feitas no YouTube, ele atingiu a marca de maior live do mundo já feita pela plataforma, e isso significa que se a live de Gustavo Lima fosse uma emissora de TV, ele só perderia para a audiência da Globo naquele período. Ele é tão grande no YouTube que possui mais de 18 milhões de inscritos e já teve mais de 9 bilhões de visualizações somando todos os seus vídeos.
vídeos, o que pode ter lhe gerado apenas com AdSense mais de 40 milhões de reais, isso sem contar o dinheiro dos patrocínios, que é a maior fonte de sua receita na internet. Em seu Instagram, por exemplo, ele possui em torno de 40 milhões de seguidores, sendo um dos artistas mais seguidos nas redes sociais. E toda essa audiência justifica o interesse das grandes marcas em patrociná-lo. Segundo algumas fontes, estima-se que em suas primeiras 3 lives na quarentena, ele tenha faturado mais de 10 milhões de reais vendendo cotas de publicidade. Já Roberto Carlos é um homem que investe em vários setores. No ramo imobiliário, por exemplo, ele é sócio da Emoções Incorporadora, que já construiu alguns edifícios surpreendentes. Para se ter uma ideia do tamanho desse negócio, estima-se que somente o edifício Horizonte JK, por exemplo, onde ele inclusive possui um apartamento, tenha custado algo em torno de 200 milhões de reais para ser construído. E vale lembrar que a empresa já entregou diversos outros empreendimentos e que tem planos para entregar muito mais. Outro grande negócio de Roberto Carlos é a sua empresa especializada na organização de seus cruzeiros marítimos, responsável pelo famoso projeto Emoções em Alto Mar. Trata-se de um evento onde ocorrem shows do cantor a bordo de um luxuoso navio, o que acaba sendo um sonho de muitos de seus fãs. E para se ter uma ideia de preço, dependendo do pacote, pode ser necessário desembolsar até 12 mil reais por pessoa para viver essa experiência. E como se não bastasse, o rei também investe no setor agropecuário, participando de leilões de compra de touros e vacas de raça para comercialização de sêmens, o que também deve lhe render um bom dinheiro. E não podemos esquecer toda a renda que Roberto Carlos já ganhou sendo garoto propaganda. Estima-se que somente o seu contrato com a Friboi, por exemplo, a cifra chegava a girar na faixa de 45 milhões de reais. E como não sabemos exatamente o faturamento de todos os negócios, vamos considerar esse round empatado. Ponto para os dois. 7º round. Fortuna. Sendo considerados os cantores mais bem pagos do Brasil, não há dúvidas que eles possuam um enorme patrimônio. Gustavo Lima, por exemplo, é o sertanejo com o maior cachê do Brasil, com o valor de seus shows girando em torno de 700 mil reais. E se considerarmos que ele fazia em média 20 shows por mês, podemos dizer que o sertanejo faturava cerca de 14 milhões de reais mensais. E pelo fato de Gustavo Lima ser considerado uma máquina de fazer dinheiro, acabou chamando a atenção de investidores bilionários. Recentemente, mesmo impedido de fazer shows por causa da pandemia, o sertanejo vendeu toda a sua agenda de shows de 2022 para o fundo de investimento Full Even, pelo inacreditável valor de 100 milhões de reais. Isso significa que Gustavo Lima não precisa se preocupar em como estará o mercado no próximo ano, já que colocou em seu bolso uma fortuna a nível de Mega Sena por apenas um ano de trabalho. E mesmo com todo esse dinheiro, ele ainda se preocupa em diversificar seus investimentos, já que ele também tem participado do mercado de agronegócio. Segundo algumas fontes, o cantor está negociando a compra de uma fazenda em Mato Grosso pelo extraordinário valor de 275 milhões de reais. Já Roberto Carlos é o cantor mais bem sucedido do Brasil, não sendo à toa que foi apelidado de rei. Para se ter uma ideia dos seus rendimentos, na época em que a venda de discos dava um grande retorno para os cantores, ele foi o cantor brasileiro que mais vendeu na história, superando a marca de 140 milhões de cópias. E se levarmos em consideração que cada CD ou DVD lhe rendia pelo menos R$5 de lucro, podemos então estimar que ele tenha faturado em torno de 700 milhões de reais. Outra grande fonte de renda que o cantor tem desde 1974 é o seu contrato de exclusividade com a Rede Globo, que o impede de aparecer em outros canais. Estima-se que a emissora carioca paga em torno de 10 milhões de reais para que Roberto Carlos apresente os especiais de Natal de fim de ano. E não podemos esquecer de toda a renda que ele obtém com os seus shows, e que provavelmente seja uma de suas maiores fontes de renda atualmente. Isso porque ele é o cantor brasileiro que cobra o preço mais alto para fazer um show. Segundo algumas fontes, o valor é de aproximadamente R$1 milhão, podendo chegar, dependendo da época do ano e do evento, até a bagatela de 3 milhões de reais.
Nada mal, não é mesmo? E apesar de ninguém saber exatamente qual é o valor da fortuna acumulada por ambos os cantores, levando em consideração o tanto de dinheiro que eles ganham, pode ser que eles já possuem ou estão perto de atingir um patrimônio bilionário. Mas pelo fato de Roberto Carlos ter mais de 60 anos de carreira, provavelmente ele acumulou um patrimônio maior. No final dessa luta tivemos 4 pontos para Gustavo Lima contra 4 pontos para Roberto Carlos, ficando empatada essa batalha. Mas, se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos, você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.